se somos responsáveis pelo pecado pessoal, social e corporativo. Parte 2. No nosso estudo anterior, que deixamos aqui o link, vimos sobre as nossas responsabilidades nas diversas áreas da nossa vida. Analisámos que a nossa responsabilidade pessoal diz respeito a nós, referente aos nossos pecados, sem comprometer outras pessoas, em contraste com o pecado social, na qual envolvemos outras pessoas indiretamente em nossos erros. Iniciamos a abordagem sobre o pecado corporativo, que nos responsabiliza como indivíduos pelos pecados de outros, devido à nossa filiação ou associação com grupos, igrejas, instituições, etc. Hoje daremos a conclusão deste tema e de como podemos ser salvos de sermos destruídos, juntamente com os ímpios que estão nestas igrejas prostitutas. No livro de Números, no capítulo 19, Deus diz ao seu povo como ele devia proceder para escapar à destruição. Antigamente, os obreiros de Deus tinham de ser purificados antes de poderem ministrar e trabalhar para Deus. Mas se tocassem num cadáver, ficavam impuros com esse toque e incapazes de trabalhar para Deus. O obreiro não tinha de abraçar ou agarrar esse cadáver para ficar impuro. Bastava um mais pequeno toque, mesmo que fosse apenas na bainha da sua roupa. E isso era suficiente para tornar toda a sua pessoa imunda. E só havia uma maneira deste obreiro ficar limpo e poder trabalhar para Deus novamente. Deus declarou que este obreiro impuro tinha de se separar do acampamento de Israel e ser purificado 2 vezes. E qualquer obreiro que se recusasse a fazê-lo era excluído do seu povo. E isto encontramos em Números, capítulo 19, nos versículos 12 e 20. Este processo de purificação envolvia a mistura de água corrente pura com as cinzas de uma novilha ruiva que tivesse sido sacrificada e queimada. Depois, um ramo de hisopo era mergulhado nesta mistura e era espargido sobre a pessoa impura por 2 vezes diferentes. A pessoa ficava então limpa e podia voltar a trabalhar para Deus, sendo aceite por ele. Mas se depois de ser purificado, o obreiro de Deus voltasse a entrar em contacto com o cadáver, então estava impuro e teria de passar pelo processo de purificação novamente. O que é que representa espiritualmente a novilha ruiva sacrificada? É Jesus. O que é que representa a água pura corrente? É o Espírito Santo. E o que é que representa os obreiros de Deus? Os seguidores professos de Cristo. Então o que representa o corpo morto? Representa algo que está espiritualmente morto, ou uma igreja espiritualmente morta, morta em pecado, maldade, corrupção e apostasia. Vamos ao comentário bíblico, volume 4, página 1176. Uma alma corrompida pelo pecado é representada pela figura de um corpo morto em estado de putrefação. E o que representa tocar esse corpo morto ou a igreja prostituta? Isso representa a ligação dos professos seguidores de Cristo com a igreja apóstata, incluindo sua filiação. Assim, se nossos nomes estão registados nos livros de uma igreja prostituta e impura, nos tornamos corporalmente impuros e incapazes de trabalhar para Deus. Vamos ao livro de Ageu, capítulo 2, e aos versículos 13 e 14. Se há alguém que for contaminado pelo contacto com o corpo morto, tocar na alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e todo o que ali oferecem, imundo é. Assim, qualquer pessoa ligada a uma igreja prostituta, mesmo que pelo mais leve toque ou união, tornar-se impura por esse toque e não poderia ser usada por Deus nessa condição. E esses supostos obreiros de Deus permaneceriam sem valor para ele, não importando quanto esforço e tempo gastassem tentando servi-lo, até que seguissem o único caminho que Deus traçou
para que fossem purificados. O que seria esse processo então de purificação? O mesmo caminho que Deus indicou em Números capítulo 19. O obreiro de Deus que se encontra impuro deve sair do arraial, separar-se completamente da igreja prostituta, rompendo todas as ligações. Filiação, então, com aquele corpo morto. E somente depois de se separar completamente, eles seriam purificados de todos os seus pecados pessoais, incluindo sociais e corporativos, pela ação purificadora do Espírito Santo, que é a água corrente pura, e também o sacrifício de Jesus Cristo, que simbolizado foi pelas cinzas da novilha ruiva. Depois de sermos purificados do pecado e da responsabilidade corporativa, devemos voltar a unir-nos novamente à igreja prostituta ou a qualquer outro grupo de prostitutas? Não. Se quisermos ser obreiros de Deus e sermos aceitos por Ele, não podemos voltar a fazer isso. As pessoas entendem que devem ser purificadas dos seus pecados pessoais, mas não sabem, e muitas vezes por cegueira, que também devem ser purificadas dos pecados corporativos. No entanto, Cristo entendia muito bem esta questão e ele revela claramente esta verdade vital para o seu povo no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e entre os versículos 22 e 26. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente, e mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Este cego não foi curado dentro da cidade, mas teve de ser separado daquele órgão corporativo antes de poder ser limpo da sua cegueira. De quantas curas ou purificações precisou este cego antes de ser completamente limpo? 2. E antes de ser completamente curado, o que é que ele teve de fazer com os seus olhos? Teve de olhar para cima. Depois de ter sido completamente purificado, Cristo ordenou-lhe que não voltasse à cidade de que estava separado. E este é exatamente o mesmo caminho que Deus escolheu para o seu povo seguir hoje em relação à união, filiação ou associação com uma igreja prostituta de Babilónia. A mesma verdade pode ser vista na experiência de Abraão e Sara. Abraão e Sara viviam em Ur dos Caldeus, ou Babilónia, que era uma nação corrompida e idólatra. E o que é que Deus ordenou que Abraão e Sara fizessem? Vamos ver Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus tinha ordenado a Abraão que se separasse fisicamente da sua nação corrompida e idólatra e de todos aqueles que se recusavam a abandonar os seus pecados, mesmo que fossem da sua família direta. O que é que fez então Abraão? Questionou Deus sobre o porquê de ter que sair naquela altura? Não. Ele seguiu o seu próprio raciocínio humano falível e a sua inclinação de ficar dentro daquela nação corrompida, pensando que poderia restaurá-la? Não. Será que ele seguiu o seu próprio raciocínio humano falível, pensando que com o seu exemplo justo poderia reprovar os pecados e abominações dos membros da sua nação? Sabemos também que não. Será que ele demorou a obedecer, esperando que o seu povo ou nação apóstata que pertencia dissessem a ele para sair ou o expulsassem, e assim ele estaria a obedecer a Deus? Também sabemos que não. Abraão inquestionavelmente obedeceu a Deus e saiu sem saber para onde ia. E Abraão teve que exercer a fé em Deus e confiar que ele o guiaria depois de ter dado o primeiro passo em obediência. Manuscrito 19 de 1886, parágrafo 5. Quando Deus ordenou a Abraão para deixar seus pais e seus amigos, ele poderia ter argumentado e questionado os propósitos de Deus
em relação a isso, mas ele mostrou que tinha perfeita confiança de que Deus o estava a guiar. Ele seguiu a ordem de Deus. Esta é uma lição para cada um de nós. Quando o dever parece conduzir-nos contra as nossas inclinações, devemos ter fé em Deus. Recebeu Abraão a bênção do concerto quando era membro de Ur dos Caldeus ou de Babilónia? Não. Ele teve primeiro de obedecer à ordem de Deus e separar-se, quebrando todos os laços com Babilónia. Tudo o que Abraão tinha era a promessa do favor de Deus, mas foi somente sob a condição de obediência que essa promessa lhe foi concedida. Testemunhos para a Igreja, volume 4, páginas 523 e 524. Deus escolheu Abraão como seu mensageiro, através do qual comunicaria luz ao mundo. A palavra de Deus veio a ele, não com o oferecimento de perspectivas lisonjeiras nesta vida, de elevado salário ou de grande reconhecimento e honras mundanas. Antes que Deus pudesse usá-lo, Abraão teve de separar-se de seus companheiros anteriores para não ser controlado por influências humanas ou confiar no auxílio humano. Agora que ele havia se ligado a Deus, devia habitar entre estranhos. A obediência inquestionável de Abraão foi um dos exemplos mais impressionantes de fé e confiança em Deus que se pode encontrar no registro sagrado. Com apenas a promessa nua e crua de que seus descendentes possuiriam Canaã, sem a menor evidência externa, ele seguiu para onde Deus o conduzia, cumprindo plena e sinceramente as condições da sua parte e confiante de que o Senhor cumpriria fielmente sua palavra. Os mensageiros de Deus necessitam hoje exatamente da mesma fé e confiança que Abraão teve. Mas muitos que poderiam ser usados por Deus não avançam, ouvindo e obedecendo à voz que é superior a todas as outras. A ligação com parentes e amigos, os hábitos e associações anteriores, muitas vezes têm tão grande influência sobre os servos de Deus que ele pode dar-lhes apenas pouca instrução, pode comunicar-lhes apenas pouco conhecimento sobre seus propósitos e, frequentemente, após certo tempo, os deixa de lado e chama outros em seu lugar, a quem prova e testa da mesma maneira. Quando é que Abraão se tornou um obreiro e o portador da luz de Deus? Depois de se ter separado. O que significa que não era um portador da luz de Deus e não podia ser um obreiro de Deus enquanto ainda fazia parte de Babilónia e estava ligado a ela. Deus queria que Abraão fosse o seu portador de luz, mas Abraão tinha de ser testado primeiro para ver se obedeceria a Deus e a mais ninguém, incluindo os seus próprios sentimentos. Quando ele partiu, sem saber para onde ia, poderia depender de algum homem ou influência humana para guiá-lo no caminho certo? Não. Ele tinha de depender somente de Deus. Abraão escolheu separar-se voluntariamente em obediência à vontade de Deus. E só depois de se separar de tudo o que estava ligado ao reino de Satanás em Babilónia, é que Deus se ligou com ele. Mas será que Abraão se voltou a ligar à nação religiosa corrupta que tinha então deixado? Será que ele voltou para Ur dos Caldeus? De modo algum. Havia um muro de separação entre ele e o resto dos babilónios. E ele seria um estrangeiro e o seu caráter seria peculiar, diferente de todos os outros. Sara não podia engravidar para produzir um filho à semelhança de Deus, até estar completamente separada de Babilónia e de todas as suas associações corruptoras. Não há nenhuma maneira possível de uma pessoa ser completamente limpa de todas as manchas e nódoas do pecado, enquanto ela permanecer ligada e em união com uma igreja corrupta e apóstata que vive na prostituição. É por isso que Deus revelou que o seu povo deve encontrar liberdade dos pecados pessoais e coletivos fora da igreja ímpia.
E somente aqueles que amam a Deus acima de tudo escolherão seguir a vontade de Deus e trilhar esse caminho reto e estreito de separação. Aqueles que se recusarem a separar-se de qualquer igreja babilónica permanecerão cegos e acabarão sofrendo a ira de Deus juntamente com essa igreja. Mas Deus não quer que ninguém sofra a sua ira e por isso continua a trazer a verdade de forma ainda mais clara. Mas alguns até podem perguntar: e quanto àquelas pessoas boas e justas que estão na igreja? Certamente que Deus não destruirá os justos só porque os seus membros se encontram numa igreja prostituída destinada à destruição. Vamos a Ezequiel capítulo 21, versículos 2 e 3. Filho do homem, dirige o teu rosto para Jerusalém e dize à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti e tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. O que vai acontecer então com as pessoas boas e justas que permanecerem na companhia dos ímpios ou de uma igreja prostituta? Elas serão destruídas juntamente com os seus companheiros ímpios. Mas por que é que os justos são destruídos juntamente com os ímpios da igreja? Porque as pessoas ditas boas e justas se recusaram a obedecer à ordem de Deus de se separarem da companhia dos ímpios e da união com esta igreja condenada. A maioria de nós conhecemos o relato da Bíblia que fala sobre a rebelião de Coré, Datão e Abirão. Estes três homens, juntamente com outros 250 líderes da igreja, decidiram rebelar-se contra Deus e o seu mensageiro escolhido. E estavam a tentar levar todos os membros da igreja a segui-los na rebelião. Deus disse a Moisés e a Arão que se separassem do meio da congregação para que ele pudesse destruir todos os membros, juntamente com esses líderes rebeldes da igreja. Moisés e Arão então suplicaram a Deus e vamos ver o que é dito no livro de Números, capítulo 16 e versículo 22. Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Qual é a resposta então a esta pergunta? É um sim. Chama-se isto responsabilidade corporativa. No entanto, o nosso Deus misericordioso e longânimo deu uma saída para o seu povo evitar de ser destruído, juntamente com os seus líderes rebeldes. E ele disse a Moisés e a Arão o seguinte no versículo 24: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Deus estava de facto irado com toda a congregação, incluindo aqui os justos, mas em misericórdia ele deu um caminho de fuga para que todo o seu povo seguisse a fim de escapar então da destruição. E esse caminho dado por Deus era o caminho da separação. Todos os seguidores de Deus deveriam romper qualquer ligação com os ímpios e separarem-se completamente deles. Moisés declara o seguinte no versículo 26: e falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Portanto, se algum membro da igreja se recusasse a separar-se dos rebeldes e permanecesse ligados a qualquer forma à sua estrutura, seria considerado corporativamente responsável pelos pecados desses líderes ímpios da igreja e seria destruído juntamente com eles. Patriarcas e Profetas, página 291. A congregação inteira foi participante de seu crime, pois que todos, em maior ou menor grau, haviam contemporizado com eles. Vamos agora a Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 354. Eles, a congregação, estavam em perigo alarmante de serem destruídos em seus pecados, os de Coré e companhia, pela ira de Deus,
pois eram participantes nos crimes dos homens a quem tinham dado sua simpatia e com quem se tinham associado. Uma vez que eram de facto coletivamente responsáveis e estavam em perigo de serem destruídos pela ira de Deus juntamente com os rebeldes, o que fizeram então muitos na congregação? Vamos a Números 16, 27. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. O que é que aconteceu aos membros da igreja que tomaram a decisão de se separar completamente e com aqueles que resolveram permanecer dentro e ligados aos rebeldes? Aqueles que permaneceram ligados foram destruídos, incluindo aqueles que nunca disseram uma palavra a favor ou contra a rebelião. As esposas e os filhos de Datã e Abirão são mencionados como estando apenas dentro da igreja dos rebeldes, mas sofreram a mesma destruição. E porquê? Porque não se separaram desta igreja e foram considerados responsáveis pelos pecados desses homens maus. Mas o que dizer dos filhos de Coré? Também foram destruídos juntamente com ele e com as famílias de Datã e Abirão? Não. Vejamos o que nos diz Números 26, 11. Mas os filhos de Coré não morreram. Por que é que os filhos de Coré então não morreram juntamente com seu pai e com o resto do grupo de ímpios? Porque essas pessoas justas escolheram seguir a vontade de Deus e se separaram, recusando-se a tocar ou a relacionar-se com os rebeldes. E, embora deva ter sido difícil para eles separarem-se daqueles que amavam, o amor a Deus era maior do que qualquer ligação terrestre. Os filhos de Coré romperam todas as uniões e ligações com os rebeldes e separaram-se completamente do grupo ímpio. Recusaram-se a ser corporativamente responsáveis e participantes dos seus pecados, e Deus poupou apenas estes justos de serem destruídos. Deus também estabelece claramente este mesmo proceder através da história e experiência de Ló. Ló, juntamente com alguns dos seus familiares mais próximos, eram as únicas pessoas justas que estavam dentro do perverso corpo corporativo de Sodoma e Gomorra. No entanto, Deus revelou a Ló e à sua família que eles deveriam romper toda a ligação com esta corporação corrupta e deveriam separar-se completamente dela. Mas porquê? Porque eles não poderiam continuar a viver em retidão e permanecer ligados a esta corporação perversa de Sodoma. Vamos a Gênesis capítulo 19, versículos 15 e 17. Os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, e escapa lá para o monte, para que não pereças. No entanto, Ló escolheu demorar para obedecer e separou-se somente no último momento final. E como resultado disso, a mulher de Ló perdeu a vida. Patriarcas e Profetas, página 109. Se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria também podido escapar. A influência de seu exemplo a teria salvo do pecado que selou a sua perdição. Mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina. O que é que Ló então pediu? Ele pediu a Deus que não o separasse completamente e rompesse todas as ligações com a corporação perversa, mas que fosse permitido, por assim dizer, transferir a sua filiação da grande e perversa cidade de Sodoma para uma cidade muito menor no campo. Ló acreditava que esta cidade menor, de nome Zoar, não podia ser tão corrupta como Sodoma, apesar de estar ligada a Sodoma e Gomorra na mesma. Mas o que é que aconteceu então com Zoar?
foi destruída também, porque estava unida a Sodoma e Gomorra. E por causa da sua ligação e união com a corrupção, ela também era impura e corrupta. Gênesis capítulo 19, versículos 18 a 20. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Engrandecestes a tua misericórdia que a mim me fizestes, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá. Não é pequena? Para que a minha alma viva. Patriarcas e Profetas, página 113. Apenas pouco tempo habitou Ló em Zoar. A iniquidade prevalecia ali como em Sodoma, e ele temeu ficar pelo receio de ser destruída a cidade. Não muito tempo depois, Zoar foi consumida, conforme fora o intuito de Deus. Ló simplesmente não aceitou o facto de que os supostos justos seriam destruídos juntamente com os ímpios. Deveria ter confiado em Deus e crido que ele sabia o que estava a fazer e que não exigiria que o seu povo fizesse qualquer coisa que o afastasse da salvação. Infelizmente, Ló escolheu adiar a obediência à ordem do Senhor e perdeu a sua mulher por causa disso. Atualmente, muitos têm a consciência de que a sede da sua igreja, ou o coração desse sistema, não está a seguir a vontade de Deus e está a tornar-se cada vez mais corrupta. No entanto, acreditam, tal como Ló, que Deus não vai realmente destruir os justos juntamente com os ímpios e que podem encontrar uma pequena igreja dentro desse sistema corrupto que não será afetada pela corrupção. E muitos até transferem a sua membresia para uma igreja menor, acreditando que estão longe então o suficiente da sede da igreja apóstata e, portanto, não serão afetados pela corrupção. Mas eles ainda ignoram o facto de que qualquer coisa que toque ou esteja em união com a corrupção, incluindo igrejas individuais, ministérios de apoio, instituições e membros, tornam-se também corruptos por sua ligação com a sede da sua igreja. A serva do Senhor, sob inspiração, ela escreveu o seguinte em Testemunhos para a Igreja, volume 4 e na página 210. O grande coração da obra está em, e deveria estar aqui, Battle Creek, e, tal como o coração humano lança sua corrente de sangue vivo a todas as partes do corpo, assim a administração deste lugar, a sede de nossa igreja, afeta a corporação inteira de crentes. Se o coração físico estiver saudável, o sangue que é enviado dele para o organismo também será saudável. Mas se a fonte for impura, o organismo inteiro se torna doente por causa do veneno do fluido vital. Assim se dá conosco. Se o coração da obra se torna corrupto, a igreja inteira, em seus vários ramos e interesses espalhados por toda a face da terra, sofre em consequência. Assim, se a sede da nossa igreja se prostituiu e está corrompida, então não há nenhuma igreja ou instituição ligada a esse sistema que não esteja também corrompido. E tal como Ló descobriu mais tarde, não há nenhuma igreja ou instituição, por menor que seja, para onde possamos fugir ou transferir a nossa membresia e ficarmos num falso descanso que não seja também destruída se estiver em união com a corrupção. Então, o que é que Deus quer que o seu povo faça se ele estiver ligado a qualquer parte de uma igreja ou corpo corporativo que esteja poluído com pecado e maldade? Vamos ver o que nos diz Isaías capítulo 52 e o versículo 11. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Miqueias capítulo 2, versículo 10.
Levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se nos encontrarmos dentro de um corpo corporativo que é impuro e poluído com o pecado e maldade, tal como uma igreja prostituída, então Deus ordena que seu povo se afaste e se separe dela. E essa separação deve romper todas as ligações. E para que possamos ser limpos, nem sequer podemos tocar nesta igreja prostituída e impura. Não tocar na igreja prostituta implica romper todas as nossas ligações com ela, incluindo a nossa filiação nos livros de registro, ou permaneceremos impuros por esse toque e seremos destruídos juntamente com ela. Não devemos apenas transferir a nossa filiação de uma igreja para outra dentro de um corpo corporativo que está poluído, mas devemos romper toda e qualquer ligação com tudo o que faz parte desse corpo corporativo corrupto. Muitas pessoas consideram que o facto de serem membros de uma igreja prostituta ou de qualquer corpo corporativo corrupto não é um problema e que realmente não importa para Deus se os nossos nomes estão nos livros de registro ou não, e que só importa se as nossas vidas pessoais estão corretas perante Deus. Mas Deus mostra ao seu povo algo muito diferente, que se eles estão ligados de alguma forma a qualquer corpo corporativo corrupto, seja uma igreja, instituição, ministérios de apoio, grupo, organização, então eles também estão contaminados com os pecados corporativos daquele corpo corrupto. Como tal, eles não podem receber o selo de Deus e serão destruídos. A palavra de Deus diz-nos que se porventura formos membros do corpo corporativo perverso da maçonaria livre ou de qualquer sociedade secreta, então seremos considerados corporativamente responsáveis pelos seus pecados e não receberemos o selo de Deus. Vamos ler no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 132 e página 140, o seguinte: o cristão deve cortar todo o laço que o liga a essas sociedades secretas que não se acham sob o domínio de Deus. Eles não podem ser leais a essas organizações e leais a Deus. Ou essa ligação é cortada, ou lhes ficareis mais semelhantes. Aqueles que se acham sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel não se podem unir aos maçons ou a outra qualquer organização secreta. O selo de Deus vivo não será colocado em ninguém que mantenha tal ligação depois que a luz da verdade fulgiu em seu caminho. Cristo não está dividido, diz o Senhor. Saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Também nos é dito claramente que é nosso dever retirar os nossos nomes e a nossa qualidade de membros de qualquer igreja que tenha rejeitado a verdade de Deus, ou não poderemos ter a certeza de estar na primeira ressurreição e não teremos a certeza da vida eterna. Diz-nos o seguinte esta passagem do Espírito de Profecia. Spiritual Gift, volume 2, página 163-164. E aqui está a falar a irmã White. O meu irmão continuava a enfraquecer rapidamente. Se ele sentia uma nuvem ocultando Jesus para ele, não descansava até que ela fosse dissipada e uma esperança radiante o animasse novamente. A todos os que o visitavam, ele conversava sobre a bondade de Deus e muitas vezes levantava seu dedo emagrecido, apontando para cima, enquanto uma luz celestial repousava sobre seu semblante e dizia: meu tesouro está depositado nas alturas. Era uma surpresa para todos que sua vida de sofrimento fosse tão prolongada. Ele teve uma hemorragia nos pulmões e pensava-se que estava a morrer. Então, um dever não cumprido se apresentou a ele. Tinha-se ligado novamente à Igreja Metodista. Foi expulso em 1843 com os outros membros da família,
por causa da sua fé. Disse que não podia morrer em paz enquanto o seu nome não fosse retirado do livro da igreja e pediu ao pai que fosse imediatamente mandar retirá-lo. Pela manhã, meu pai foi ter com o pastor, explicando-lhe o pedido do meu irmão. Ele disse que iria visitá-lo e que, se ainda assim ele quisesse deixar de ser considerado membro da igreja, o seu pedido seria aceito. Pouco antes da chegada do pastor, meu irmão teve uma segunda hemorragia e sussurrou seus temores de que não viveria para cumprir este dever. O ministro visitou e ele imediatamente expressou o seu desejo e disse-lhe que não poderia morrer em paz até que o seu nome fosse retirado do livro da igreja, que ele não se teria unido a eles novamente se houvesse permanecido na luz. Ele então falou da sua fé, esperança e da bondade de Deus para com ele. Um sorriso celestial estava no seu semblante e aqueles lábios, poucos momentos antes manchados de sangue, abriram-se para louvar a Deus pela sua grande salvação. Quando o ministro saiu da sala, disse aos meus pais: "Esta é uma alma triunfante. Nunca vi uma alma tão feliz antes." Pouco depois disto, o meu irmão dormiu em Jesus, na plena esperança de ter parte na primeira ressurreição. Entendamos, irmãos, que não há nada escrito na palavra inspirada por Deus que não seja para nosso aprendizado. Por isso, se permitimos que os nossos nomes permaneçam nos livros de registro de qualquer corpo corporativo ímpio, especialmente uma igreja prostituta, então não cumprimos o nosso dever e ainda estamos a tocar em coisas impuras e não receberemos o selo de Deus e seremos destruídos. Esta destruição não é apenas da vida física, mas também nos exclui da vida eterna. Assim, esta questão de ser membro de uma igreja prostituta é de facto uma questão muito importante. A nossa vida eterna depende do facto de termos ou não cortado completamente todas as ligações com todas as igrejas prostituídas de hoje. Deus diz-nos em Jeremias 51:6 o seguinte: "Fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade." Como é que podemos então escapar de ser filhos da prostituição e de perder a nossa alma? Vamos continuar a ler na Bíblia agora em 2 de Coríntios, capítulo 6 e os versículos 14 a 18. "Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando é que nos tornamos filhos e filhas de Deus? Será que é antes de quebrarmos todas as ligações com o reino de Satanás? Ou será que é depois? É somente depois. A última mensagem de misericórdia, ou o alto clamor do terceiro anjo, é a última mensagem que Deus dá a este mundo. Se alguém ouvir esta preciosa mensagem e persistir em recusar-se a segui-la, estará perdido para a eternidade. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 19, diz: "A mensagem apresentada para o presente tempo é a última mensagem de graça a um mundo decaído. Os que têm o privilégio de ouvir e persistem em recusar atender à sua advertência, rejeitam a última esperança de salvação. Não haverá um segundo tempo de graça." Vamos a Apocalipse capítulo 18, entre os versículos 1 a 5. "E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo,
que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilónia. Representando toda a igreja prostituta, quer seja romanismo, protestantismo apóstata e até adventismo. E se tornou morada de demónios, e covil de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Porque todas as nações, ou seja, todas as igrejas ou dominações, beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Esta mensagem de separação e responsabilidade corporativa junta-se à mensagem do terceiro anjo sobre a justiça de Cristo, tal como a mensagem do segundo anjo juntou-se à do primeiro anjo. Mas muitas pessoas e ministros concentram toda a sua atenção na primeira metade dessa mensagem do Evangelho. Eles concentram-se na superação de todos os pecados pessoais por meio de Cristo e sua justiça, enquanto ignoram completamente a última metade do Evangelho. Mas as duas partes devem andar juntas para que se possa escapar da contaminação do pecado, seja ele pessoal, social ou corporativo. A mensagem da justiça de Cristo, ou a primeira metade do Evangelho, aponta as almas famintas e sedentas para Jesus. A segunda parte do Evangelho, a mensagem para separar completamente de todo o corpo corporativo corrupto, especialmente das igrejas prostitutas, liberta as pessoas da escravidão controlada pelo homem, dominado por Satanás, para serem completamente livres em Jesus. A mensagem da justiça de Cristo separa a alma da contaminação dos pecados pessoais e sociais. A mensagem da separação liberta a pessoa da contaminação dos pecados corporativos. Ambas as mensagens envolvem separação. Uma do pecado pessoal e social e a outra do pecado corporativo. E quando essas duas metades são combinadas num evangelho completo, temos o som do alto clamor do terceiro anjo. Mas se recusarmos a obedecer a qualquer uma das mensagens, significa que não poderemos ser completamente perfeitos e livres do pecado, seja ele pessoal, social ou corporativo. Assim, nunca seremos capazes de refletir completamente o caráter justo de Deus em pureza por causa da mancha do pecado. Portanto, se negligenciarmos a obedecer a qualquer parte do Evangelho ou a mensagem da verdade presente do alto clamor, ainda estaremos contaminados pelo pecado e a rejeição de Jesus estará sobre nós. E assim o que é que vai acontecer? Não poderemos receber o selo de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 505. O anjo, e aqui está-se a referir ao anjo de Ezequiel 9, deve pôr um sinal na testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores, e o anjo destruidor virá a seguir para exterminar por completo tanto adultos como jovens. Deus afirma claramente que se estamos unidos com os corruptos, então somos corruptos e não puros. Review and Herald, 2 de janeiro de 1900, parágrafo 5. É-vos impossível unir-vos com os corruptos e ainda permanecerdes puros. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia tem Cristo com Belial? Deus, Cristo e a hoste celestial gostariam que o homem soubesse que se ele se unir com os corruptos, ele se tornará corrupto. A mensagem do Evangelho, na sua totalidade, é exatamente o que as pessoas precisam desesperadamente hoje. Não do Evangelho pela metade. Não é apenas pregar e crer na mensagem da justiça de Cristo. Não é apenas também pregar e crer na mensagem de separação completa. Mas é uma mensagem inteira. A mensagem do alto clamor
que é a verdade presente para hoje. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 290. A verdade para este tempo abrange todo o Evangelho. Pregar, então, a verdade presente é pregar uma mensagem completa do Evangelho do terceiro anjo. Pregar a mensagem da justiça de Cristo e da separação do que é impuro. E se pregarmos apenas pela metade uma mensagem, então não estamos a pregar a verdade presente. Primeiros Escritos, página 63. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Multidões então estão sedentas e famintas por receber esta verdade presente. The Present Trust, 1 de setembro de 1849, parágrafo 8 diz: O Senhor mostrou-me que almas preciosas estão a passar fome e a morrer por falta de verdade presente e reveladora, o alimento a seu tempo, e que os mensageiros velozes devem acelerar o seu caminho e alimentar o rebanho com a verdade presente. Ouvi um anjo dizer: apressai os mensageiros velozes, apressai os mensageiros velozes, pois o caso de cada alma será em breve decidido, ou para a vida ou para a morte. O nosso amoroso Pai Celestial não quer ver ninguém destruído porque se recusou a separar-se do pecado, seja ele qual for. No entanto, Ele não vai forçar ninguém a lhe obedecer. Ele misericordiosamente dá a cada um o privilégio distinto de ouvir a última mensagem de misericórdia e depois deixa-nos escolher. Sermos responsáveis com os pecados de Babilónia ou andar no caminho reto e estreito da separação, da renúncia e da justiça. Deus deu ao seu povo verdadeiro apenas um caminho que leva ao céu, e esse caminho envolve a separação de todas as igrejas impuras, com os seus membros e tudo o que lá está. Qualquer um, seja ministro ou leigo, que pregue de outra forma, é um falso vigia e não está a trabalhar para Deus. E porquê? Porque está a tentar levar as pessoas a seguir um caminho diferente daquele que Deus traçou. E este caminho não conduz ao céu, mas leva à destruição. Cristo diz então claramente qual é o caminho que o seu povo deve seguir e as condições necessárias também para percorrê-lo. Vamos ler João capítulo 10, versículos 1 a 5. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Primeiros Escritos, página 246. Satanás e seus anjos estavam ativamente ocupados em procurar desviar da luz as mentes de quantos fosse possível. O grupo que a rejeitou foi deixado em trevas. Viu o anjo de Deus observando com o mais profundo interesse o seu povo professo, a fim de registar o caráter que desenvolviam ao ser-lhes apresentada a mensagem de origem celestial. E, ao desviarem-se da mensagem celestial com escárnio, zombaria e ódio, muitos que professavam amor a Jesus, um anjo com um pergaminho na mão fazia o vergonhoso registro. Todo o céu se encheu de indignação porque Jesus fosse assim menosprezado por seus professos seguidores.
Satanás exultou com a condição dos professos seguidores de Jesus. Tinha-os em seu laço. Havia levado a maioria a deixar o caminho estreito e eles estavam procurando subir ao céu por algum outro caminho. Anjos viam os puros e santos misturados com pecadores em Sião e com hipócritas amantes do mundo. Eles haviam velado sobre os verdadeiros discípulos de Jesus, mas os corrompidos estavam afetando os santos. Vi Jesus voltar sua face dos que rejeitaram e desprezaram sua vinda, ordenando, então, aos anjos que levassem o seu povo a afastar-se dos impuros para que não fossem contaminados. Os que foram obedientes à mensagem ficaram fora, livres e unidos. As condições da vida eterna não são difíceis de entender. Muitos seguem um caminho que não foi designado por Deus. É muito insensato acreditar que podemos andar por um caminho diferente daquele especificado por Deus e ainda assim estarmos unidos no caminho do céu. No entanto, ministros infiéis estão a conduzir multidões de almas confiantes por este caminho largo que leva à destruição. Signs of the Times, 2 de julho de 1896, parágrafo 5. As condições sobre as quais a salvação é assegurada são claras e simples, de modo que o viajante não precisa errar nelas. Negligenciar ou rejeitar essas condições é perder toda a esperança de salvação. Somente Deus é capaz de dizer em que termos o homem caído e rebelde pode ser salvo. Quão insensato é para os homens gastar suas energias na tentativa de subir por outro caminho que não seja aquele que é tão simples e tão fácil de ser entendido que o mais analfabeto pode tirar proveito de suas provisões. Os professos teólogos parecem ter prazer em tornar misterioso o que é simples. Eles revestem os ensinamentos simples da Palavra de Deus com seus próprios raciocínios obscuros e assim confundem a mente daqueles que ouvem suas doutrinas. Deixai que o Senhor explique o que Ele quer que o pecador faça para herdar a vida eterna. Se depois de nos separarmos completamente de todo o pecado e responsabilidade pessoal, social e corporativa, abandonando então toda a união e filiação com igrejas prostituídas, e formos recebidos por Deus como seus filhos, unindo-nos a Cristo e nos tornando um com Ele, então o que é que acontece? Nós nos tornamos herdeiros e participantes com Cristo? Ponto 1. Na sua justiça. Cristo foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Ponto 2. Na sua graça. Assim, os que são participantes da graça de Cristo estarão prontos para fazer qualquer sacrifício, a fim de que outros pelos quais ele morreu participem do dom celestial. Caminho a Cristo, página 78. Ponto 3. Na sua vida. Os que andarem estritamente nas pegadas de seu abnegado Redentor refletirão em sua mente a mente de Cristo. A pureza e o amor de Jesus irradiar-lhes-ão da vida diária e do caráter, ao mesmo tempo que seus caminhos serão guiados pela mansidão e a verdade. Ponto 4. No grande ministério e obra da redenção e edificação. Todos os que compartilham da glória de Cristo devem compartilhar de seu ministério, ajudando o pobre, o fraco, o desabrigado. Ponto 5. No seu zelo diligente e constante para aliviar as necessidades e os sofrimentos da humanidade. O Pai de misericórdias
e o Deus de toda a consolação, nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Ponto 6. Na sua alegria. Unidos com Ele em sua obra, com Ele sorvendo o cálice da amargura, são também participantes de seu gozo. Ponto 7. Na sua humilhação. Se quisermos ser participantes com Cristo da sua glória, devemos também estar dispostos a compartilhar com Ele em sua humilhação. Ponto 8. Na sua pobreza. Cristo renunciou ao seu alto comando nas cortes celestiais e, deixando de lado o seu manto real e a sua coroa de rei, revestiu a sua divindade com a humanidade. Por nós, fez-se pobre em riquezas e vantagens terrenas, para que os seres humanos pudessem ser ricos no peso eterno da glória. Ponto 9. Na sua cruz. A verdadeira cruz de nosso Redentor era o pecado e a tristeza por este mundo. Era isso que pesava no seu coração e é essa cruz que devemos partilhar com Ele. Esse é o cálice que devemos beber com Ele, se quisermos ter alguma parte no amor divino que é um com a sua dor. Ponto 10. Na sua glória eterna. Ao participarem de seu amor, entrarão para o seu serviço a fim de salvar os perdidos. Participam dos sofrimentos de Cristo e também participarão da glória que há de ser revelada. Unidos com Ele em sua obra, com Ele sorvendo o cálice da amargura, são também participantes de seu gozo. Ponto 11. No seu glorioso poder, para que possamos ser frutíferos em toda a boa obra e crescer no conhecimento de Deus, somos fortalecidos com toda a força, segundo o seu glorioso poder, para toda a paciência e longanimidade com alegria. Ponto 12. E no seu trono. Ele deixou sua casa real, seu alto comando, e se rebaixou para compartilhar nossa pobreza e vergonha, para que pudéssemos ser exaltados, para compartilhar suas riquezas e seu trono. Todos estes pontos que acabamos de ler são concedidos gratuitamente àqueles que cumprem as condições, separando-se e desvinculando-se inteiramente de todo o pecado pessoal, social e corporativo para se ligarem a Cristo. E tudo isso só é possível por intermédio de Cristo. Vamos ler a Review on the Herald, 23 de junho de 1896, parágrafo 2. Os pecados do mundo foram colocados sobre Cristo e por isso ele foi contado com os transgressores. Ele suportou a maldição e foi tratado como um transgressor, a fim de que o pecador arrependido pudesse ser revestido com a sua justiça. Foi condenado pelo pecado, no qual não teve parte, para que pudéssemos ser justificados pela justiça, na qual não tivemos parte. Cristo manifestou o seu amor por nós e tornou-se nosso representante para que o nosso pecado não nos conduza à perdição. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 208. Cristo se deu como sacrifício expiatório para a salvação de um mundo perdido. Foi tratado como nós merecemos, a fim de podermos ser tratados como Ele merece. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que pudéssemos ser justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, a fim de podermos receber a vida que lhe pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Assim, ao separar-nos de todo o pecado e das corporações iníquas, incluindo retirar os nossos nomes como membros de qualquer igreja prostituta, abandonando assim todas as ligações com o reino de Satanás, que é a Babilónia,
fugimos para os braços amorosos e expectantes de Jesus, tornando-nos participantes da sua vida e membros do seu reino de justiça. Qual será a tua escolha? Vais ouvir e seguir apenas metade do Evangelho e permanecer com a comunhão de Satanás e participar da destruição eterna juntamente com o seu reino? Ou obedecerás a todo o Evangelho, separando-te de todos os pecados, inclusive o corporativo, tornando-te participante com Cristo na vida eterna e no seu reino de justiça? Que possamos cumprir o nosso dever com Deus, estudando por nós mesmos, não permitirmos que ninguém, seja ministro, ancião, professor ou cônjuge, estude por nós. Que possamos testar, de acordo com Isaías 8:20, toda a doutrina que ouvimos e lemos. Pois, se não estudarmos por nós mesmos e soubermos no que queremos, acabaremos por perder a vida eterna. E quem poderemos culpar senão nós mesmos? Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz-nos: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Terminamos com a última citação do Espírito de Profecia, que se encontra em Signs of the Times, 26 de fevereiro de 1894, no parágrafo 8. Deus deu-nos o precioso dom da razão e do intelecto, e seremos responsabilizados pelos nossos erros se não usarmos a mente no estudo diligente da Palavra de Deus. Deus dotou-nos de capacidades que nos permitem compreender o que é aceitável para Ele. As nossas ideias humanas, as nossas vontades humanas não devem ocupar o trono, mas a vontade de Deus deve ser suprema. Que Deus nos ajude a compreender plenamente a nossa responsabilidade e escolher seguir apenas a sua vontade e o único caminho estabelecido para os redimidos do Senhor percorrerem. O mesmo caminho que o próprio Cristo escolheu percorrer. Terminamos com as palavras do apóstolo Paulo na sua Epístola aos Hebreus, no capítulo 13 e nos versículos 12 e 13. E, por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério.